Mulher sem teto revela segredo chocante ao homem de terno, mudando tudo o que ele acreditava. Lucas caminhava apressadamente pelas ruas de São Paulo, sua mente fervilhando com números e gráficos. O brilho das luzes da cidade refletia o luxo que o cercava. Carros importados, restaurantes sofisticados e, claro, o seu escritório no topo de um arranha-céu. Ele era um executivo financeiro de sucesso, cercado por status e poder. Mas um vazio inexplicável o incomodava. Naquela noite tudo mudaria. Ao virar a esquina, seus pensamentos foram interrompidos por uma cena arrebatadora. Clara, uma mulher em situação de rua, estava sentada em um canto, envolta por um cobertor desgastado e olhando para ele com uma intensidade quase hipnótica. Seus olhos profundos revelavam uma sabedoria que desafiava a sua realidade. E no momento em que ele passou, ela balançou a cabeça e falou: "Você não é quem pensa que é, Lucas." O ar ao redor deles pareceu congelar. Ele parou, o coração acelerado. Como ela sabia seu nome? Clara sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era como se ela conhecesse os segredos mais profundos dele. Sua mãe, ela me falou sobre você. Lembra da história que está escondida? Um frio percorreu a espinha de Lucas. As palavras dela ecoavam, fazendo-o questionar sua própria identidade. Ele sempre teve tudo, uma carreira brilhante, fama e fortuna. Mas e se isso fosse apenas uma máscara? Sem saber por quê, perguntou: "O que você sabe sobre minha mãe?" Clara se inclinou, olhando profundamente em seus olhos. Ela te amava, mas a vida a levou por caminhos tortuosos. Eu a conheci em um momento sombrio, e a partir daí, tudo mudou. A voz dela era suave, mas cheia de dor. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não estava preparado para aquilo. Mistérios sobre seu passado que nunca investigou começaram a surgir, e ele se sentiu vulnerável. O mundo que conhecia, repleto de jargões financeiros e ambições, parecia distante e irrelevante diante daquela mulher no chão. Ao compartilhar suas experiências, Clara revelou seu próprio passado trágico. Havia perdido a família em um acidente, um acontecimento que a deixou à deriva, sem ninguém para ampará-la. Lucas, ouvindo essas palavras, percebeu a superficialidade de sua própria vida. A ideia de liberdade, de sucesso, parecia vazia quando comparada ao sofrimento enfrentado por Clara. Dias se passaram e a amizade deles cresceu, marcada por conversas profundas e risadas breves. Mas a felicidade era efêmera. Um dia, Lucas recebeu a notícia de que um poderoso grupo de investidores planejava desalojar Clara e outras pessoas que viviam ali. Ele teve que enfrentar um dilema. Proteger Clara poderia arruinar sua carreira e status, mas e se sua origem estivesse ligada a ela? E se ao perdê-la, ele perdesse também sua verdadeira essência? Uma decisão pesava em seu coração. As expectativas sociais se chocando com a verdade que agora lhe parecia cada vez mais clara. Enquanto olhava para Clara, sentia que a jornada apenas começava. O que ele realmente estava disposto a sacrificar por uma conexão autêntica? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A decisão pesava na mente de Lucas, mas o tempo parecia ter parado. Ele olhava para Clara, à sua frente, sentindo o coração disparar. E se ele decidisse ficar ao lado dela? E se isso significasse perder seu prestígio? Mas no fundo havia uma questão mais profunda. Quem ele realmente era sem todas aquelas convenções sociais? E foi então que o inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, quebrando a tranquilidade da noite. Lucas virou-se rapidamente, seu corpo tenso. Um homem se aproximava, com um semblante furioso, gesticulando. A cena se desenrolou como em câmera lenta. O homem, que Lucas reconheceu como um dos investidores do projeto de despejo, estava furioso. Ele brandia um documento, como se fosse uma arma. Você, o que pensa que está fazendo aqui, se envolvendo com essa? Com essa? A voz do homem tremia de raiva, enquanto apontava para Clara. O ar gelou. Lucas sentiu um aperto no peito. Todos os olhares da rua se voltaram para eles. Os transeuntes pararam, observavam uma briga prestes a estourar. Isso não é lugar para você, e você sabe disso. É uma vida vagabunda. O homem esgoelou, sua voz carregada de desprezo. Um calor flamejante subiu pela cabeça de Lucas. Ele respirou fundo, lembrando-se de todas as conversas sinceras que teve com Clara, das risadas e os momentos de dor compartilhada. Ela não é vagabunda, ela é uma pessoa. Lucas gritou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Clara, ao seu lado, segurou a mão dele, um gesto de apoio. Mas havia algo mais. Ele podia sentir a tensão no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. O homem se aproximou, ameaçador, e Lucas pôde ouvir o murmúrio da multidão ao redor, as vozes sussurrando em choque. Você não sabe o que está fazendo, garoto. Essa mulher tem mais segredos do que você imagina. E você vai se arrepender de se misturar com ela. As palavras estavam encharcadas de veneno. O desprezo no rosto do homem refletia uma história obscura, algo que Lucas não compreendia. Então, sem aviso, Clara soltou a mão de Lucas e deu um passo à frente. Mas você não sabe a verdade, não sabe? A verdade sobre mim e sobre a sua mãe! Ela falou linhas que cortaram o ar como uma faca. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que você quer dizer com isso, Clara? A fragilidade de sua voz denunciava o desespero. A fome por respostas o consumia. Antes que Clara pudesse responder, o homem riu. Uma risada cruel e amarga. Quer experimentar a verdade, garoto? Prepare-se, porque o mundo não é como você imagina. Lucas olhou de um rosto para o outro. Um nó se formou em sua garganta. O que você está escondendo, Clara? E então, como se tudo tivesse sido feito para quebrar seu mundo, Clara hesitou. Eu sou mais do que você pensa. Sua mãe, ela me deixou algo importante. As palavras flutuaram na presença tensa do momento. Com a voz trêmula, Clara finalmente disse: Eu sou sua irmã. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A revelação ressoou em sua mente como um eco ensurdecedor. A confusão e o choque atravessaram seu corpo. O que isso significava para todas as suas crenças? Tudo o que ele tinha construído? Todas as escolhas que fez? Ele olhou para Clara,
sentindo-se perdido em um mar de perguntas e incertezas. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. As lágrimas começaram a escorregar, misturando-se ao medo, à dor e à confusão. E com isso, o tumulto ao redor aumentou, enquanto o homem observava a cena com um sorriso de satisfação, como se tivesse cumprido seu objetivo. Agora, tudo havia mudado, e a fé que Lucas tinha na vida que leva estava em ruínas. E a pergunta ecoava em sua mente: o que mais ele não sabia? O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A revelação ressoou em sua mente como um eco ensurdecedor. Ele mal conseguia processar as palavras de Clara, enquanto o homem ao seu lado assistia à cena com um sorriso sarcástico. O que isso significava para todas as suas crenças? Tudo que ele tinha construído, todas as escolhas que fizera, agora pareciam apenas fragmentos de um sonho distante. Clara, isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz embargada pela confusão e pela dor. Os olhares da multidão ao redor estavam colados neles. Os sussurros se tornaram um zumbido insuportável. Como você pode dizer isso? Eu não quero que você acredite em mim só porque eu disse, Clara disse, sua voz trêmula. Antes que Lucas pudesse responder, o homem se aproximou, interrompendo a conversa. Chega de baboseira! Acreditar nela vai acabar com você, garoto! Ele gesticulava, como se quisesse afastar Clara, como se a presença dela fosse uma doença que contaminava tudo ao redor. Provas? Que provas você tem? Lucas insistiu, o coração batendo descompassado. Nada faz sentido! Clara respirou fundo, parecendo mais velha diante da pressão. Eu tenho uma carta, Lucas. A carta que sua mãe escreveu para mim. Ela me quentou sobre você, sobre tudo. Tinha que encontrar você, mas eu não consegui até agora. Ele sentiu um frio na barriga. Ouvindo Clara, algo dentro dele começava a mudar. Mas o desespero o mantinha preso. Onde está essa carta? Você está se aproveitando de mim? O homem atrás deles rangia os dentes, pressionando os lábios um sorriso escandaloso. Essa mulher só quer um lugar para se esconder. Você é um ouro se acha que tem alguma relação com ela. Sua voz era cortante, como uma lâmina, tentando dividir o que estava sendo costurado. Não é esse o ponto, Lucas gritou, sentindo a frustração explodir. Ele se virou para Clara, buscando um sinal de verdade em seus olhos. Eu preciso saber. Me mostre essa carta. Clara hesitou. Seus olhos se deslocaram brevemente para o chão. Eu deixei na minha bolsa na praça. Quando fui desalojada, não consegui pegá-la. Ah, sua voz era palpável. E a pressão crescia do tempo e da situação. Tristeza em sua voz era palpável. E Lucas podia sentir a pressão crescente do tempo e da situação. Nesse momento, o homem soltou uma risada que ecoou pela noite. Vejam só, um amor de irmão à deriva. Depois de anos, você só tem uma bolsa vazia e algumas histórias que, acredite ou não, podem acabar em nada. E se ela estiver falando a verdade, a esperança e a dúvida se chocavam como tempestades dentro de si. E, de repente, num movimento rápido, Clara avançou em direção ao homem, cheia de raiva e determinação. Se você soubesse quem eu realmente sou, não sacrificado por uns trocados. Você não me conhece. O tom de sua voz ficou mais alto, carregado de desafio. A multidão se aglomerou ao redor, como espectadores de um espetáculo trágico. Um grupo de pessoas começou a sussurrar,
Olha ela, a mulher que não se esconde. E quem sabe ele realmente é seu irmão? As reações eram intensas. Lucas sentia o olhar de estranhamento e curiosidade sobre ele, como se ele estivesse sendo analisado por um tribunal invisível. O homem desviou o olhar de Clara, focando em Lucas como um predador que encontrou sua presa. Você acha que poderia se livrar de mim tão fácil, garoto? Essa mulher é só um fardo. Ele deu um passo à frente, seus olhos brilhando de desafio. Eu não sou fardo de ninguém! Clara gritou, e a força na sua voz fez Lucas estremecer. Uma onda de coragem parecia tomar conta dela. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um grito cortou o ar. Uma mulher no fundo da multidão começou a gritar freneticamente: "Cuidado! Fogo!" E ao olhar para trás, Lucas viu uma fumaça espessa e negra começando a se espalhar rapidamente nas cercanias. A confusão tomou conta das pessoas, correndo em várias direções, gritando de pânico. Mas então, em meio à confusão, uma silhueta familiar apareceu. Uma mulher se destacava, seus traços quase idênticos aos de Lucas. Ele a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Mas como isso era possível? Ela havia desaparecido há anos. A presença dela no meio do caos desfez tudo em que ele acreditava. O passado tomou forma diante dele, e com isso, uma nova questão se impôs. Quem verdadeiramente era a sua família? E o que mais havia sido escondido do garoto que agora se tornava homem? O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A figura da mulher à sua frente era um reflexo de tudo que ele já conhecia, mas também de um mistério profundo que o deixava sem ar. A fumaça crescia e a confusão era palpável. As vozes na multidão se elevavam em um coro de sussurros nervosos. Ele virou para a mulher que dizia ser sua mãe, com os olhos arregalados. "É você?" A incredulidade rasgava sua voz, cada palavra uma tentativa de agarrar a realidade que estava se desintegrando. "Lucas, eu não estou morta! Eu nunca estive!" Ela respondeu, seu tom trêmulo, mas firme. Havia um peso em suas palavras, como se cada uma delas carregasse séculos de dor e arrependimento. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas o impacto da revelação mantinha todos em estado de expectativa. Clara observava tudo com um olhar misto de choque e esperança. "Mãe?" perguntou, confusa, sem saber se aquilo era uma ilusão ou a verdade. O homem que se aproximara antes estava parado, atônito com aquele novo desenrolar de eventos. Sua expressão mudara, alertando Lucas de que havia mais nessa história do que parecia. Lucas se virou para Clara, um turbilhão de emoções o inundando. "E você? Por que nunca me falou sobre isso? Por que não me procurou?" Sua voz detinha uma mistura de raiva e desespero. "Eu não sabia. Eu não tinha como saber." Clara respondeu, o olhar dela passando de Lucas para a mulher agora diante deles. "Sua mãe. Você não entende. Desde o dia que a conheci, nossas vidas se entrelaçaram de maneira que eu não esperava. Assim como você se diz minha irmã. Tem alguma prova?" Lucas questionou, começando a duvidar da realidade. Sua mente lutava para processar a nova camada de complexidade que se acumulava sobre suas certezas. "O que mais você não me contou?" "Eu tentei. Eu realmente tentei. Mas não era só a minha vida que estava em risco. A verdade sobre nós pode mudar tudo." Clara disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. "A carta precisa ser mostrada." O homem, agora mais próximo, interrompeu com um sorriso sarcástico.
Essa encenação toda é patética. Vocês duas estão perdendo tempo. E só para lembrá-las, o fogo avança. A vida de vocês, sua identidade, tudo isso será reduzido a cinzas. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a responder, mas subitamente um grito cortou o ar, vindo de trás do homem. Uma mulher idosa, que claramente seguia a cena com interesse, caiu ao chão, agarrando o peito. "Ajuda! Socorro!" ela gritava, enquanto se contorcia. O caos se instalou. A fumaça, a agonia da mulher. A atenção da multidão se desviou instantaneamente. Lucas se virou para ver o que acontecia. Clara parecia paralisada, confusa entre a urgência e a revelação. "Precisamos de ajuda!" Lucas gritou, mas o pânico tomou conta da multidão. Pessoas correndo em várias direções, empurrando umas às outras. Ele sentiu o desespero consumir, e no fundo, uma voz ressoava. Havia algo mais a ser descoberto. Mas quando a poeira começou a assentar e a atenção da multidão se concentrou novamente, algo ainda mais impactante aconteceu. A mulher que caíra levantou levemente a cabeça, e seus olhos se fixaram em Lucas com uma clareza que desafiava a dor. "Lucas, eu conheço você." A voz dela tremia, mas as palavras soavam como um eco familiar. "Quem é? Você?" Lucas perguntou com o coração pulsando. A confusão do momento, as revelações de Clara e a nova presença ao lado tornaram tudo insuportavelmente complicado. "Eu sou sua avó", disse a mulher. E todos os muros que ele havia construído em torno de suas certezas começaram a rachar, revelando fissuras de um passado que ele nunca soube que existia. Ele olhou de uma mulher para outra, agora confrontado com uma história familiar que lhe era radicalmente desconhecida. O que mais estava escondido? Que segredos essa reunião desenterraria? E o que mais mudaria em sua vida, cuja narrativa parecia ter sido uma mentira até aquele instante? As perguntas assombravam Lucas, enquanto a fumaça escurecia o céu sobre eles. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A figura da mulher à sua frente era um reflexo de tudo que ele já conhecia, mas também de um mistério profundo que o deixava sem ar. A fumaça crescia e a confusão era palpável. As vozes na multidão se elevavam em um coro de sussurros nervosos. Para a mulher que dizia ser sua mãe, com os olhos arregalados: "É você? Você estava morta?" A incredulidade rasgava sua voz. Cada palavra, uma tentativa de agarrar a realidade que estava se desintegrando. "Lucas, eu não estou morta. Eu nunca estive." Ela respondeu, seu tom trêmulo, mas firme. Havia um peso em suas palavras, como se cada uma delas carregasse séculos de dor e arrependimento. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas o impacto da revelação mantinha todos em estado de expectativa. Clara observava tudo com um olhar misto de choque e esperança. "Mãe?" perguntou, confusa, sem saber se aquilo era uma ilusão ou a verdade. O homem que se aproximara antes estava parado, atônito com aquele novo desenrolar de eventos. Sua expressão mudara, alertando Lucas de que havia mais nessa história do que parecia. Lucas se virou para Clara, um turbilhão de emoções o inundando. "E você? Por que nunca me falou sobre isso? Por que não me procurou?" Sua voz detinha uma mistura de raiva e desespero. "Eu não sabia. Eu não tinha como saber." Clara respondeu, o olhar dela passando de Lucas para a mulher agora diante. "Geles. Sua mãe, você não entende. Desde o dia que a conheci, nossas vidas se entrelaçaram de maneira que eu não esperava. Assim como você, se diz minha irmã. Tem alguma prova?"
Lucas questionou, começando a duvidar da realidade. Sua mente lutava para processar a nova camada de complexidade que se acumulava sobre suas certezas. O que mais você não me contou? Eu tentei. Eu realmente tentei. Mas não era só a minha vida que estava em risco. A verdade sobre nós pode mudar tudo, Clara disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A carta precisa ser mostrada. O homem, agora mais próximo, interrompeu com um sorriso sarcástico. Essa encenação toda é patética. Acreditar nela vai acabar com você, garoto. Ele gesticulava, como se quisesse afastar Clara, como se a presença dela fosse uma doença que contaminava tudo ao redor. Provas? Que provas você tem? Lucas insistiu, o coração batendo descompassado. Nada faz sentido! Clara respirou fundo, parecendo mais velha diante da pressão. Eu tenho uma carta, Lucas. A carta que sua mãe escreveu para mim. Ela me contou sobre você, sobre tudo. Tinha que encontrar você, mas eu não consegui. Até agora. Ele sentiu um frio na barriga, ouvindo Clara. Algo dentro dele começava a mudar, mas o desespero o mantinha preso. Onde está essa carta? Você está se aproveitando de mim. O homem atrás deles rangia os dentes, pressionando os lábios em um sorriso escandaloso. Essa mulher só quer um lugar para se esconder. Você é um tolo se acha que tem alguma relação com ela. Sua voz era cortante como uma lâmina, tentando dividir o que estava sendo costurado. Clara, só me diga a verdade. Estou perdendo a paciência. Lucas gritou, sentindo a pressão aumentar. Ele se virou para a mulher que dizia ser sua mãe, buscando alguma resposta. Mas, de repente, uma sirene cortou o ar, tirando todos do transe. As luzes de um carro de polícia começaram a iluminar o cenário, e um grupo de policiais surgiu, empurrando a multidão. Afastem-se! Afastem-se! Eles gritaram, enquanto se dirigiam rapidamente em direção ao fogo que começava a crescer atrás de Lucas. Desconcertado, ele viu uma policial se aproximar deles. Qual é a situação aqui? Ela exigiu. Mas sua atenção logo foi atraída pela mulher que se apresentara como sua mãe. Você precisa vir comigo. Temos que... Mas antes que pudesse terminar, um homem do outro lado da rua gritou. Só venha! Nossa oportunidade de escapar está aqui! E com aquelas palavras, um bombardeio de perguntas explodiu na mente de Lucas. Quem era aquele homem? Como sabia sobre eles? O que ele queria? Lucas! Clara gritou, tentando puxá-lo, mas ele estava paralisado. A mulher que dizia ser sua mãe, um laço perdido de seu passado, estava sendo acossada, enquanto uma nova revelação se descortinava diante dele. Você precisa saber sobre sua família, sobre o que nós escondemos. As palavras dela pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. A multidão se agitou ao redor. Murmúrios e sussurros se tornaram um turbilhão de vozes. E ao olhar para Clara, percebeu a expressão de puro desespero. Qualquer momento pode ser fatal aqui. Precisamos sair! A policial gritou, mas dentro de Lucas um conflito se formava. Ele olhou para Clara e então para a mulher. Espera! O que mais você esconde? Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão repentina iluminou a noite. Um carro em chamas se incendiou em frente a eles. A explosão ecoando em seus corações. A cena que até então parecia apenas um emaranhado de segredos, agora tinha o cheiro de fumaça e caos. E naquele instante, Lucas sentiu que tudo o que acreditou, todas as respostas e toda a verdade estavam prestes a
se dissolver em chamas. O que está acontecendo? Ele gritou, enquanto a realidade girava ao seu redor. A vida que conhecia começando a se afastar. Agora, tudo havia mudado. E o que ele realmente sabia sobre a sua história? As perguntas ecoavam, e a incerteza pulsava em seus ossos. As chamas consumiam não apenas o carro, mas também sua vida como ele conhecia. E a necessidade de respostas se tornava uma urgência a cada segundo que passava. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A figura da mulher à sua frente, sua mãe, era um reflexo de tudo que ele já conhecia, mas também de um mistério profundo que deixava sem ar. A fumaça crescia ao fundo e o caos se espalhava. Ele olhou para Clara, que chorava, as lágrimas escorrendo pela face pálida. Mãe, como você pode estar aqui? Ele sussurrou, a incredulidade enraizada na voz. Lucas, eu fui forçada a desaparecer. Havia coisas que precisávamos esquecer, segredos que nos mantinham em perigo. Ela disse, cada palavra carregada de dor. Clara se aproximou, os olhos arregalados. Segredos? Que tipo de segredos? Mas antes que qualquer um pudesse falar, um estrondo ecoou. O carro em chamas explodiu, iluminando a noite com uma luz surreal. Lucas olhou para o fogo. A confusão crescia. Ele não sabia o que pensar. A fumaça dançava entre eles, envolvendo o ar com um cheiro forte. Mais pessoas começaram a gritar, seu próprio medo ecoando no tumulto. A policial estava tentando organizar a multidão, mas o pânico tomou conta. Precisamos ir, agora! A policial gritou, segurando o braço de Lucas, tentando arrastá-lo para longe. Mas ele ainda estava paralisado. Não podemos deixar isso assim. O que mais você não me contou? Lucas exigiu da mãe. As palavras saíam da sua boca como uma tempestade. A necessidade de respostas batia forte em seu coração. E então, enquanto as chamas iluminavam seus rostos, uma mulher desconhecida se lançou na frente deles. Lucas! Ela gritou, e todos os olhares se voltaram para ela. A silhueta era familiar, e Lucas sentiu algo apertar seu peito. Era a sua avó, uma figura que ele nunca conheceu. Vovó! Lucas sussurrou, incrédulo. A mulher, com olhos cheios de intensidade, olhou diretamente para ele. Você precisa saber a verdade. Tudo que você conhecia está prestes a mudar. O homem que havia estado tão próximo agora estava em segundo plano, mas seus olhos estavam fixos na cena como um predador, observando sua presa. A verdade? Oh, que verdade! Isso é um jogo! Você pensou que poderia esconder por tanto tempo? A raiva e o desprezo na sua voz eram palpáveis. A avó olhou para o homem, desafiadora. Você não tem ideia do que está dizendo. É hora de revelar tudo. A conexão que temos vai além do que você imagina. Lucas sentiu a cabeça girar. Do que você está falando? A confusão crescia como um labirinto em sua mente. Não pode ser! Como você? Está aqui! O que está acontecendo? A mulher deu um passo à frente, sua voz mais firme. Sua mãe e eu estamos ligadas de um jeito que você nunca soube. E aquele homem atrás de você, ele tem mais a ver com tudo isso do que você pode pensar. A revelação era como um soco. As peças começavam a se encaixar, mas nenhum jogo fazia sentido. O homem riu, mas era um riso amargo. Vocês duas são uma piada.
Nenhuma dessas histórias malucas não tem substância. Viram essa? A galera só está aqui por causa do fogo. A multidão estava em alvoroço. O medo se espalhava. Lucas olhou para as duas mulheres, seu mundo desmoronando. O que você quer dizer com conexão? O que você escondeu? Foi frustrante, o nó em sua garganta impossível de ignorar. Antes que a avó pudesse responder, um novo grito ecoou. Socorro! A criança! Havia uma criança presa em meio à fumaça, no centro do caos, soando desesperadamente. Lucas sentiu sua coragem aflorar em seu peito. Ele não podia ficar parado. Precisamos resgatar essa criança! Lucas gritou e, sem pensar duas vezes, correu em direção à fumaça. As figuras de sua mãe e avó ficaram para trás. E o homem riu de forma desdenhosa. Você é um tolo! Isso vai acabar com você! No entanto, quando Lucas se aproximou, algo estalou no ar, como um sinal de alerta. O que mais ele poderia perder? A dúvida batia a porta, enquanto o desespero clamava por respostas. E ali, no meio do caos, ele percebeu que a jornada que começou naquela noite estava apenas começando. E as chamas talvez não fossem as únicas coisas a consumir sua vida. Lucas correu em direção à fumaça, o desespero pulsando em seu peito. A imagem da criança presa armava-se na sua mente como um grito desesperado. Ele empurrou a multidão. Os rostos se misturavam em sombras e gritos. "Cuidado!" ele gritou, tentando se fazer ouvir, enquanto a fumaça se tornava mais densa, engolindo a visão. Os olhares se fixavam nele, mas sua atenção estava focada apenas naquela criança. Quando finalmente chegou ao epicentro da fumaça, o calor abraçou como uma cobra. Com a respiração ofegante, ele olhou para o lado e viu a criança, um menino pequeno encolhido num canto chorando. O coração de Lucas afundou ao ver o medo refletido nos olhos da criança. Ele se aproximou cautelosamente, estendendo a mão. "Está tudo bem, eu estou aqui", disse, a voz trêmula, mas firme. Mas assim que ele se agachou para alcançar o garoto, algo gigantesco irrompeu em sua direção. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma estrutura próxima desabou em uma explosão de escombros e chamas. A multidão gritou e retrocedeu, mas Lucas não teve escolha. Com tudo ao seu redor desmoronando, ele se lançou para frente, pegou a criança em seus braços e a puxou para o lado, os dois caindo no chão em um emaranhado. O impacto do momento foi brutal, mas a adrenalina o manteve consciente. Mas então, o caos tomou um novo rumo. No meio da confusão, uma figura conhecida apareceu. Era Clara, os olhos arregalados de terror. "O que você está fazendo aqui? Você não pode estar!" Mas sua voz perdeu-se em um grito estridente. Lucas virou-se. O homem que até então estava assistindo com um sorriso sarcástico se aproximava rapidamente, seu rosto distorcido de raiva. "O que você fez, garoto? Sua idiotice vai te custar caro." Ele avançou em Lucas, furioso. E nesse instante, uma sombra passou rapidamente na frente deles. Clara surgiu como um relâmpago e, inusitadamente, empurrou Lucas para o lado, dando um passo à frente. "Não toque nele!" disse, a voz firme, mas seus olhos queimavam com um misto de medo e determinação. Antes de Lucas entender o que estava acontecendo, Clara tirou algo do bolso. Era uma pequena arma que brilhava sob a luz das chamas. O ar ao redor congelou.
Lucas sentiu um frio na espinha. Clara, o que você está fazendo? Ele gritou, a mente girando com a súbita reviravolta. A situação parecia um pesadelo. Você não entende. Isso não é apenas sobre nós. Clara disparou, e as palavras caíram pesadas no ar entre eles. O homem arregalou os olhos, surpreso pela repentina virada. Lucas olhou para a arma e depois para Clara. Por que você tem isso? O que você escondeu de mim? No momento certo. É agora ou nunca! Ela gritou, sem se deixar abalar. A verdade sobre nossa família. Os segredos, Lucas. Eles não podem nos controlar mais. O homem riu, mas não era um riso de vitória. Era quase desesperado. Não, não, você não pode fazer isso. Você não sabe o que está fazendo. Ele parecia desesperado, o pânico tomando conta de seu olhar. Você está prestando um grande favor ao seu irmão. As coisas não são o que parecem. Lucas disse, confuso, enquanto estreitava os olhos. Irmão? O que você quer dizer com isso? Algo se movia por dentro dele. Um sentimento de traição. Uma ondulação de verdade começando a emergir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um tremor abalou o chão. O impacto fez todos caírem e a construção por trás deles desmoronou em um estrondo ensurdecedor, causando horror na multidão ao redor. Lucas tentou se levantar, mas estava em choque com o que acabara de ouvir. As palavras de Clara e do homem estavam ecoando em sua mente, revirando tudo o que ele conhecia. Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe, mas ela já não parecia mais a mesma. Um olhar de culpabilidade cruzou o rosto dela. Lucas, eu precisava te proteger, disse ela, a voz falhando. Proteger ou esconder? Lucas gritou, as emoções transbordando. Enquanto tudo mudava ao seu redor, o medo e a dúvida se tornavam aliados. O que mais estava enterrado sob aquele monte de segredos? Ele precisava de respostas, mas a única certeza que tinha agora era que aquela noite marcaria o fim de sua inocência e o início de uma verdade devastadora. O que aconteceria a seguir só poderia ser a tempestade. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A figura da mulher à sua frente, sua mãe, era um reflexo de tudo que ele já conhecia, mas também de um mistério profundo que o deixava sem ar. A fumaça crescia ao fundo e o caos se espalhava. Ele olhou para Clara, que chorava, as lágrimas escorrendo pela face pálida. Mãe, como você pode estar aqui? Ele sussurrou, a incredulidade enraizada na voz. Lucas, eu fui forçada a desaparecer. Havia coisas que precisávamos esquecer, segredos que nos mantinham em perigo, ela disse. Cada palavra carregada de dor. Clara se aproximou, os olhos arregalados. Segredos? Que tipo de segredos? Mas antes que qualquer um pudesse falar, um estrondo ecoou. O carro em chamas explodiu, iluminando a noite com uma luz surreal. Lucas olhou para o fogo. A confusão crescia. Ele não sabia o que pensar. A fumaça dançava entre eles, envolvendo o ar com um cheiro forte. Mais pessoas começaram a gritar, seu próprio medo ecoando no tumulto. A policial estava tentando organizar a multidão, mas o pânico tomou conta. Precisamos ir! Agora! A policial gritou, segurando o braço de Lucas, tentando arrastá-lo para longe. Mas ele ainda estava paralisado. Não podemos deixar isso assim! O que mais você não me contou?
Lucas exigiu da mãe. As palavras saíam da sua boca como uma tempestade. A necessidade de respostas batia forte em seu coração. E então, enquanto as chamas iluminavam seus rostos, uma mulher desconhecida se lançou na frente deles. Lucas! Ela gritou, e todos os olhares se voltaram para ela. A silhueta era familiar, e Lucas sentiu algo apertar seu peito. Era sua avó, uma figura que ele nunca conheceu. Vovó! Lucas sussurrou, incrédulo. A mulher, com olhos cheios de intensidade, olhou diretamente para ele. Você precisa saber a verdade. Tudo o que você conhecia está prestes a mudar. O homem que havia estado tão próximo agora estava em segundo plano. Mas seus olhos estavam fixos na cena como um predador observando sua presa. Ah, verdade? Que verdade! Isso é um jogo! Você pensou que poderia esconder por tanto tempo? A raiva e o desprezo na sua voz eram palpáveis. A avó olhou para o homem, desafiadora. Você não tem ideia do que está dizendo. É hora de revelar tudo. Conexão que temos vai além do que você imagina. Lucas sentiu a cabeça girar. Do que você está falando? A confusão crescia como um labirinto em sua mente. Não pode ser! O que você está aqui? O que está acontecendo? A mulher deu um passo à frente, sua voz mais firme. Sua mãe e eu estamos ligadas de um jeito que você nunca soube. E aquele homem atrás de você, ele tem mais a ver com tudo. Isso do que você pode pensar. A revelação era como um soco. As peças começavam a se encaixar, mas nenhum jogo fazia sentido. O homem riu, mas não era um riso de vitória. Era quase desesperado. Vocês duas são uma piada. Nenhuma dessas histórias malucas não tem substância. Viram essa? A galera só está aqui por causa do fogo. A multidão estava em alvoroço. O medo se espalhava. Lucas olhou para as duas mulheres, seu mundo desmoronando. O que você quer dizer com conexão? O que você escondeu? Foi frustrante, o nó em sua garganta impossível de ignorar. Antes que a avó pudesse responder, o novo grito ecoou. Socorro! A criança! Havia uma criança presa em meio à fumaça, no centro do caos, soando desesperadamente. Lucas sentiu sua coragem aflorar em seu peito. Ele não podia ficar parado. Precisamos resgatar essa criança! Lucas gritou e, sem pensar duas vezes, correu em direção à fumaça. As figuras de sua mãe e avó ficaram para trás e o homem riu de forma desdenhosa. Você é um tolo! Isso vai acabar com você! No entanto, quando Lucas se aproximou, algo estalou no ar, como um sinal de alerta. O que mais ele poderia perder? A dúvida batia à porta, enquanto o desespero clamava por respostas. E ali, no meio do caos, ele percebeu que a jornada que começou naquela noite estava apenas começando. E as chamas talvez não fossem as únicas coisas a consumir sua vida. E, então, uma explosão de luz atingiu seus olhos. Um clarão que ofuscou tudo ao seu redor. Antes que pudesse se proteger, uma onda de calor o envolveu. Lucas teve um vislumbre. O homem sabia mais do que revelava. Ele estava prestes a se lançar em uma verdadeira batalha. Finalmente, a verdade se desnudou. O homem não era apenas um investidor implacável, mas o pai de Lucas. Um segredo oculto que mudaria a forma como ele via a própria história. A conexão que a avó falava era uma teia de mentiras, um passado distorcido que o selava em sua própria busca por identidade. As memórias da mãe, o sofrimento de sua avó e o vínculo que ele pensava ter com Clara estavam prestes a ser desfeitos
Pai? Lucas gritou. E a palavra saiu como um lamento. Tudo que ele conhecia e que amava estava em perigo. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia? Lucas sentiu o coração parar por um segundo. Pai? A palavra escapou de seus lábios como uma súplica. O homem à sua frente, que até então parecia apenas uma ameaça, agora se tornava parte de um emaranhado de verdades ocultas. Um nó se formou na sua garganta e sua mente girava. Como isso era possível? O desespero se misturava à raiva, e as chamas ao fundo pareciam querer consumir não apenas o espaço, mas também as mentiras que cercavam sua vida. Sim, sou eu, o homem disse, agora com uma expressão que alternava entre o orgulho e o desespero. Eu precisava te proteger. Nunca foi seguro para você. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A multidão ao redor começou a murmurar, os olhos curiosos fixos naquela revelação bombástica. E Clara, bem, ela é parte disso também. Como você pode dizer isso? Lucas gritou, confuso. Clara é minha irmã. Você está mentindo. O calor das chamas parecia surgir não apenas da explosão, mas também do fogo interno que o consumia. Clara deu um passo à frente, seu olhar penetrante. Lucas, tudo o que eu falei era verdade, até agora. Só que eu sou uma agente infiltrada. As palavras caíram como uma bomba e ressoaram dentro dele, reverberando em cada canto da mente. O quê? Uma agente? Lucas olhou para ela, agora vendo uma nova faceta da irmã que pensava conhecer. Como assim? Ele estava atordoado. Você sempre esteve ao meu lado. Eu não entendo. Fui designada para ficar perto de você, para proteger a verdade. Clara disse, a voz tremendo um pouco. A sua mãe, ela não é a única que esconde segredos. Todos nós escondemos. Fascistas, mentiras e coisas ainda piores. O homem, seu pai, se adiantou. Sim, o seu verdadeiro legado é mais complicado. Você é parte de uma linhagem que estava destinada a lidar com essas ameaças. Mas tudo mudou com a sua mãe. Ela não queria que você fosse parte disso. O choque na mente de Lucas era tão intenso que ele mal conseguia ouvir os gritos da multidão. Ele não sabia a quem acreditar. Sua mãe, a mulher que sempre idealizou, não era quem ele pensava? E Clara. Clara era sua irmã, mas também uma agente infiltrada. A verdade é que estamos em uma corrida contra o tempo, Lucas. Clara disse, os olhos brilhando com urgência. O que vem em sua direção é maior do que você imagina. Eles querem você. Não é só sobre a sua vida, é sobre todo o nosso legado. O caos ao redor deles aumentava, mas Lucas sentiu que a pulseira em seu pulso começava a esquentar. Ele olhou para o pai, buscando respostas. Por quê? O que está acontecendo? O que querem de mim? Apenas nesse momento, uma explosão maior iluminou o céu e tudo ao redor parecia parar. Uma sombra passou rapidamente e o som de um helicóptero ecoou acima deles. Um barulho estrondoso reverberou na área e Lucas se virou, o medo crescendo em seu estômago. Eles estão aqui! O homem gritou. Eles sabem que você está aqui! Temos que sair agora! A urgência na voz dele fez Lucas hesitar. No meio do pânico, Clara avançou, puxando Lucas para o lado. Venha! Não podemos ficar aqui! Ela estava desesperada. O olhar genuíno dela fez Lucas se questionar de novo. Ele sabia que precisava confiar, mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam.
A multidão estava em frenesi. A fumaça começava a engolir o que restava. E Lucas, no centro desse caos, percebeu que nada mais era como antes. O que mais estava escondido atrás de todos esses segredos? Aonde vamos? Lucas gritou, enquanto sentia que a vida dele estava desmoronando. E então, uma figura apareceu diante dele. Era uma mulher, com uma ferida na testa, desfigurada pelo sofrimento. Lucas, dizia ela, a voz rouca, eu sou sua mãe verdadeira, e você estava em perigo desde o início. O choque do mundo ao seu redor fez Lucas tremer. O que mais poderia ser verdade? Quem realmente era ele? Agora, estava claro que a verdade ia além do que poderia imaginar, e as chamas da revelação estavam apenas começando a consumir tudo. A fumaça começou a se dissipar lentamente, enquanto Lucas olhava para a mulher diante dele, sua verdadeira mãe. A mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Você está viva? A esperança e a incredulidade se entrelaçavam em sua voz. Sim, meu filho, eu sou a sua mãe. Nunca fui embora por escolha. Fui forçada a assumir, a me esconder, ela disse, a intensidade do olhar dela percorrendo seu rosto. As chamas ao fundo tremeluziram, iluminando as emoções que borbulhavam. O homem, seu pai biológico, estava mais perto agora, o desespero estampado em seus olhos. Precisamos sair, agora! As pessoas não vão parar até encontrá-lo. Ele gesticulava freneticamente, puxando o braço de Lucas. Vem, filho! Mas Lucas estava paralisado. O impacto das revelações o deixara tonto. Não posso simplesmente ir? E a Clara? E minha avó? O turbilhão de confusão girava como tempestade em sua mente, enquanto o calor do fogo parecia ficar mais intenso. Ela precisa de nós! Clara gritou, seu tom urgente ressoando na confusão. Precisamos sair antes que eles cheguem. Rapidamente, ela olhou em volta, reunindo coragem para enfrentar o desconhecido que o cercava. Agora, Lucas! Lucas sabia que a decisão precisava ser tomada, mas as perguntas se amontoavam. Ele olhou para a mãe com insistência. O que você está escondendo? O que mais eu não sei? Não temos tempo. O passado não é seguro. A verdade é que a linhagem da nossa família carrega perigos que existem. Há gerações? A mãe disse. As palavras tremeluziam como as chamas, mas a determinação em seus olhos era clara. Mas juntos podemos enfrentar isso. Então, bem ali, no meio da confusão, a mulher que ele nunca conheceu, mas sempre desejou, estendeu a mão. Lucas hesitou um momento, mas ao olhar para Clara, viu a força na expressão dela. Ela era a irmã que nunca soube que tinha, e estava disposta a lutar ao seu lado. Vamos! Clara puxou Lucas, e num movimento, ele apanhou a mão da mãe. Juntos, avançaram através da multidão confusa, o caos ao redor intensificando-se em gritos e correria. A adrenalina preenchia suas veias, enquanto eles se afastavam do fogo e da revelação dolorosa. Logo, eles encontraram uma saída, a luz do dia rompendo o escuro do cenário apocalíptico. Mas novos desafios surgiam à frente. Precisamos nos dividir. O pai biológico gritou, o pânico dominando sua voz. Assim eles não saberão para onde fomos. Um movimento rápido e decisivo tomou conta do grupo. Lucas sentiu que seu coração estava em frangalhos com a tensão da situação. Mas não havia escolha. Ele olhou para Clara e sua mãe e, em um piscar de olhos, todos estavam fugindo em direções diferentes. Até logo, por favor, fique seguro, gritou Clara, enquanto sumia na multidão, seu rosto repleto de determinação e medo. Lucas parou por um momento, olhando para trás, seu coração apertando. O que viria a seguir?
A polaridade das emoções estava intensa. Um segundo de hesitação e tudo já havia mudado novamente. Silêncio. Ele teve que seguir em frente. Ao se virar novamente, a mãe ao seu lado, sentir um calor novo. Uma centelha de coragem nascia dentro dele. Não vamos deixar isso nos derrotar, decidiu em voz alta. E a mãe acenou com a cabeça. Um sorriso terno surgindo em seu rosto. Eles correriam, lutariam e descobrirão a verdade. Não importa o que acontecesse. Eles ainda tinham um caminho a percorrer. E uma jornada que prometia ser repleta de novas descobertas e desafios. Mas a conexão que acabara de formar com Clara e a mãe dava a Lucas a força necessária para enfrentar o desconhecido. E enquanto se afastavam daquele tumulto, uma pergunta ainda pairava em sua mente: o que mais estaria por vir? Este é o momento de você se unir a nós nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos para você. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que mais gente tenha acesso a essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos!